Depois de ter cancelado alguns compromissos oficiais no final da semana passada em razão da dor no quadril, Lula já está pronto para voltar à ativa e por isso a gente tem que se preocupar. Antes de começar a comentar as notícias do dia, eu preciso pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que querem ficar bem informadas sobre o que está acontecendo no Brasil e, claro, se inscreva no canal, que é muito importante. Vamos lá! Lula volta e ele está tratando daquele projeto do governo de acabar com as escolas cívico-militares e apresentar um projeto de escolas de tempo integral, tornar as escolas de tempo integral uma realidade. Qual é o problema com isso? É que, na verdade, a educação do Brasil ela tem problemas estruturais muito graves. Não adianta simplesmente você fazer um programa de escola de tempo integral se quando a criança vai para a escola ela não encontra ali o ambiente adequado para que faça ela querer ficar, para que ela esteja ali num ambiente saudável, um ambiente onde ela possa praticar esporte, que ela possa, enfim, aprimorar o seu conhecimento, possa interagir de forma saudável com professores e os seus colegas. A gente sabe que um número imenso de escolas no Brasil não tem infraestrutura, muitas sequer têm saneamento. Como é que você vai falar simplesmente de escola de tempo integral se você não resolve os problemas básicos, os problemas que vêm antes disso? Mesmo os professores mal remunerados, mal treinados, mal preparados para esse desafio crescente que é da educação às crianças neste mundo da internet, da informação voando, tudo à palma da mão, com celulares e tablets, etc. Para todo lugar que a criança vai, ela tem informação, ela é desafiada, ela ouve influenciadores, youtubers, tal, contando história, falando muitas coisas que não necessariamente são verdade e que não necessariamente são uma boa influência para aquelas crianças. Então a gente precisa tratar disso antes que o governo possa oferecer para essas crianças uma educação de qualidade. Teremos também no Supremo Tribunal Federal a posse de Cristiano Zanin. Ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal e agora ele vai tomar posse, vai se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Já vai entrar ali no momento onde o Supremo discute, por exemplo, o porte de drogas. Portar droga é um crime ou não é um crime? Deve ser descriminalizado ou não? E aí, essa discussão que é cercada de ideologia, e a gente tem um relatório favorável à descriminalização elaborado por Gilmar Mendes, a gente tem votos favoráveis de outros ministros já, mas a gente precisa se perguntar, bom, se a droga vem de um crime, que é o tráfico de drogas, se a pessoa foi lá e comprou a droga de um traficante, se ela alimentou o crime com o seu ato, ela não vai ser punida. Então a gente precisa rever uma série de outras circunstâncias em que, por exemplo, a pessoa que compra uma mercadoria roubada pagando mais barato, ela hoje pode ser responsabilizada pelo crime de receptação. Vamos acabar com isso também? Então as pessoas que sustentam o crime, elas não podem mais ser envolvidas no cometimento de crime, que só existe para alimentar o desejo, a vontade, a necessidade dessas pessoas. Na minha opinião pessoal, tá tudo errado, mas o Brasil vai dando esses passos progressistas para a consolidação da cultura woke, que envolve consumo de drogas, sexualização de crianças e tantas outras coisas que prejudicam a sociedade brasileira. De novo, esta é a minha opinião. Espero que outros ministros do Supremo Tribunal Federal também tenham a preocupação em avaliar os impactos dessa medida que pode sim estimular o consumo de drogas. Governo discutindo aí a distribuição de ministérios e cargos públicos, inclusive a presidência da Caixa Econômica Federal. Agora, esses partidos que estão fazendo essa negociação estavam apoiando o ex-presidente Bolsonaro até anteontem. Partidos que fizeram campanhas eleitorais
amplamente defendendo e trabalhando pela reeleição de Bolsonaro. Como é que pode agora esses partidos ou indivíduos desses partidos que foram eleitos dentro dessa plataforma de direita embarcarem num governo como o do Lula? Isso não faz nenhum sentido para pessoas como eu e você que olham o interesse do Brasil. Essa falta de tesão em defender o Brasil, em defender as suas convicções, é que é um problema. Olha, como é que pode agora você ter uma pessoa na presidência da Caixa Econômica Federal que fazia campanha para Bolsonaro? Não há nenhuma convicção, não havia nenhuma verdade no que aquela pessoa estava dizendo? Será que há verdade agora no que ela vai dizer e defender? Então, nós estamos vivendo, assim, um retrato desta decadência política do Brasil. É por isso que a política brasileira cansa, porque aquelas pessoas que estão lá, boa parte delas, que estão no Congresso Nacional ou ali espalhados por estados e municípios, estão ali para defender os seus próprios interesses, os seus interesses pessoais, quando muitos interesses partidários. Mas quem é que pensa no Brasil? Quem é que está ali realmente defendendo a direita, defendendo as convicções de que o Brasil só encontrará um rumo de prosperidade, que a vida das pessoas só vai melhorar se a gente defender ideais de direita, que a fórmula da esquerda é a fórmula que destruiu o Brasil e que continua destruindo quando, por exemplo, o Lula atropela a sua ministra do Planejamento, Simone Tebet, para indicar Márcio Pockmann para presidência do IBGE. Vejam, esse economista, Pockmann, é um sujeito que defende as maiores atrocidades do ponto de vista econômico, defende imposto de renda de 60%, atuou contra o PIX e tem toda essa ideia de que ele, na presidência do IBGE, pode simplesmente mudar a forma de analisar os números para que a situação do Brasil pareça melhor. Agora ele concedeu uma entrevista fazendo não só duras críticas, mas acusações pesadíssimas contra o Banco Central e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como se eles fossem parte ali de uma milícia econômica que estão operando uma caixa preta. Essas manifestações são absurdas. Primeiro, porque não cabe a alguém que irá presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dar declarações em relação ao Banco Central. Segundo, porque demonstra o radicalismo com que essas figuras intimamente ligadas ao presidente Lula, porque só essa é a razão dele ter sido indicado para a presidência do IBGE, a cabeça dessas pessoas funciona assim, na agressão. Não só agressão à pessoa física do Roberto Campos Neto e dos outros diretores do Banco Central, mas a agressão àquilo que é certo, que é correto, que é de interesse não só do Brasil, mas sobretudo dos brasileiros. O que eles querem fazer com o Brasil é colocar outros Márcio Pockmann por aí, pela estrutura estatal, para que no futuro se consolide ideias que são completamente retrógradas, que vão jogar o Brasil do ponto de vista econômico e social num retrocesso imenso. Imagina esse rapaz como ministro da Economia ou como presidente do Banco Central tomando medidas, fazendo uma gestão que coloque o Brasil no rumo da Turquia, por exemplo, que desafiou a lógica econômica e resolveu baixar juros na canetada. A Turquia se afundou numa crise econômica sem precedente e ela não consegue sair dessa crise. A vida das pessoas só piora, mas o populismo, a conversa fácil, a guerra de narrativas é o que prevalece. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil e é importantíssimo que a gente fique de olho não só na atuação de Pockmann no IBGE, mas também nas declarações e manifestações dele em relação a todo o cenário econômico e a outros representantes dessa ala extremista da esquerda ligados à economia que Lula certamente irá querer colocar na estrutura estatal.